Boa noite, pessoal. Carpegiani, boa noite. Qual é a avaliação que você faz do jogo? O que valeu o resultado? Você gostou da forma como a equipe reagiu contra o Botafogo? Bom, nós fizemos um gol cedo e até a parada nós tivemos algumas variações, permitiram ao Botafogo ter a posse de bola, não criou grandes oportunidades, mas nós descontrolamos um pouco. Depois da parada, até o final do primeiro tempo eu gostei, tivemos um posicionamento bom. O início do segundo tempo também, até quase a expulsão do Vinícius. O time tocou. Mais importante do que a vitória para mim foi o posicionamento do meu time ao longo desse período. Depois da expulsão do Vinícius, aí ao natural, nós tivemos as dificuldades, enfim, de um adversário que estava tentando buscar o empate. Eu vi o jogo dessa forma. Resumindo bem. Professor, são duas perguntas. A primeira, eu queria saber quão de paz traz uma vitória como essa, depois de uma semana conturbada, goleada para o Fluminense, a estreia na Libertadores que não foi do jeito que o Flamengo pensava, mas vencer um clássico traz um pouco de tranquilidade para trabalhar na semana, pelo menos, né? Depois eu tenho mais uma pergunta. Eu não vejo dessa forma, desculpe, eu não vejo dessa forma. Há uma cobrança exagerada em cima do time do Flamengo. Vocês estão emendando esses resultados todos. O Flamengo é a única possibilidade de disputar uma vantagem lá na frente do campeonato estadual. Esse é o quarto clássico que nós jogamos. Vamos jogar, eu acho, mais uns 6, 7, 8, não sei quantos. O campeonato assim exige. E eu, sinceramente, não vejo, porque há uma cobrança exagerada. Nós, quando tu fala do Fluminense, nós botamos aqueles jogadores que não vinham atuando, uma equipe um pouco mesclada, já frisei isso, deixei alguns jogadores até mesmo que não estão atuando, vários deles, no caso cito dois, de Pará, de Rodolfo, alguns jogadores podiam atuar, eu deixei fora, justamente preservando para o jogo contra o River. Então a equipe tiver uma derrota, sim, o Flamengo perdeu, sim, mas não queiram juntar todos esses... nós tivemos um jogo contra o River, nós jogamos com uma equipe que é tão tradicional no futebol mundial, ganhador de título 2015, foi campeão, teve um investimento agora de 120 milhões, se preparou bem para essa competição, uma arbitragem horrível, como foi em muitas partes do jogo de hoje também, uma arbitragem horrível e que fomos tremendamente, isso ninguém fala. Nós falamos que tivemos um resultado de 2-2, mas ninguém fala como é que ocorreu esses 2-2. Então eu preciso dizer isso para vocês também, na hora que vocês querem emendar tudo isso. E o importante hoje, para não estender muito, o importante foi a vitória. Nem sempre é possível você jogar como nós jogamos no último jogo contra o Botafogo, daquela maneira tão exuberante, nem sempre é possível fazer isso. Para pegar um gancho, então, que o senhor estava falando sobre a arbitragem, que o Flamengo foi prejudicado contra o River Plate, hoje a gente acompanhou, de certa forma, o Flamengo foi beneficiado, porque o gol do Rodolfo estava impedido, e o Botafogo também teve o gol anulado, bem anulado, né, porque também estava impedido, mas o Botafogo reclamou muito que o Jonas deveria ter sido expulso, e o árbitro acabou aplicando um cartão amarelo de forma errada para o Henrique Dourado. Como é que o senhor avalia hoje... já que a arbitragem, pelo menos hoje, acabou favorecendo mais o Flamengo do que prejudicando? Eu respeito a tua opinião, eu só acho que foi na minha frente ali, na hora que, antes do Júnior, do Vinícius Júnior, dar a caneta, levou um soco pelas costas e o juiz deu o cartão amarelo, deu a expulsão. Então eu não quero entrar muito em detalhes, não estou aqui para discutir a arbitragem, vocês aqui são os próprios para comentar do jogo. Eu não queria entrar muito em detalhe. Uma vez a gente fomos prejudicados num jogo muito mais importante. Eu preferia, como você está dizendo, se esteve lá, participou ou não, eu preferia, se tivesse que escolher um jogo ou da Libertadores, porque esse jogo a gente cumpre uma tabela, queremos ganhar o turno, queremos sim, mas para nós o importante era o jogo do River, é muito mais importante. É ali que nós somos prejudicados. Que se anula que abriu uma vantagem de 2-0, era muito mais importante. Então não entro muito em arbitragem, me desculpem, mas vocês que estão aí para opinar sobre isso.
Carpegiani, é um prazer falar contigo. Mais uma vez, parabéns pela vitória diante da equipe do Botafogo, um clássico. Detalhe em relação às laterais. Hoje o Rodinei foi muito bem e o René tem vindo bem. Você que teve a opção do Trauco e do Kleber contra o Fluminense, contra o River Plate contra o River Plate foi René e Pará foi sacado, botou o Rodinei. Hoje as laterais deram certo, foram muito bem. Eu quero também falar em relação ao Everton Ribeiro, bem também hoje, e em relação à expulsão do Vinícius Júnior. O que vocês falaram, o que você, que é técnico, falou no vestiário, que ele entrou e realmente foi expulso? Ali modificou um pouco o jogo, nos forçou uma situação meio incômoda, mas eu falei com ele. E ele me disse que resvalou e tocou no jogador. Tocou no jogador. E aí é questão de interpretação. Acho que um lance que o juiz pode expulsar, acabou expulsando. Acho que um cartão amarelo estaria bom, mas em termos de arbitragem não dá para... Vamos entrar em detalhe aqui, nós vamos ficar bastante tempo discutindo, pessoal. Carpegiani, boa noite. Ainda aprofundando um pouco mais na questão do Vinícius, não é a primeira vez que ele acaba sendo o personagem central de um clássico contra o Botafogo, né? Muita coisa gira em torno das atitudes do Vinícius e de que forma isso repercute. Teve a comemoração em Volta Redonda, hoje essa expulsão. Na saída ali, ele colocou a camisa no rosto, mas foi muito xingado pelos torcedores também quando desceu para o vestiário. Queria que você falasse um pouco desse processo de amadurecimento do Vinícius e de que forma você acredita que pode contribuir, porque ele é um jovem com um potencial muito grande, você sempre utiliza ele nas partidas, e nesses clássicos tem sido sempre o personagem central. Eu creio que é uma coincidência. O Vinícius entrou no último jogo, fez o gol, aquela saudação dele foi marcada pela torcida. E quando você generaliza e diz que quando ele saiu, que ele foi vaiado, aqui do lado de cá, onde é a saída, é só o torcedor. Nós estávamos no campo do adversário, nós estávamos no campo do Botafogo jogando, um clássico que era mando nosso. Então é muito natural que na saída ali ele fosse xingado. Mas pela torcida do Flamengo, acho que não. Acho que deve ter desculpado a jogada que ele teve. Ele me falou que resbalou e bateu mesmo no pé do cara. Então o juiz interpretou e paciência, pô. Nós temos que passar por isso. Hoje você é ajudado, amanhã você é prejudicado. O que tem que melhorar, quando a gente vê o jogo do Rio, o juiz foi muito ruim. Quando tu vê uma arbitragem do futebol europeu, pô, você fica babando. Tá? Porque tu não vê, ele passa desapercebido. São perfeitos, quase a perfeição. Aqui no futebol brasileiro é um dengo-dengo, agradar um quando vê com um que está o score adiantado. Não, realmente eu lamento, não é só para o meu lado, para o outro lado também. Não sou muito próprio para comentar, mas a nossa arbitragem tem que melhorar. Pô, tem que melhorar, do futebol brasileiro tem que melhorar bastante. Assim como nós também temos que melhorar. Trazer a brasa para nós também. Responsabilidade, nós que comandamos os nossos times, e eu não prego a violência, prego sim que jogue firme, duro, mas extremamente leal. E algumas vezes acontece, como o caso do Vinícius hoje, que o juiz interpretou dessa forma, expulsou e temos nada que lamentar. Sobre a atuação do time, lá em Volta Redonda, no primeiro encontro com o Botafogo, foi um momento em que você testou a força máxima, né? Foi a estreia do Dourado. E, se eu não me engano, acho que foi uma das melhores, se não a melhor atuação do Flamengo nesse começo de ano, naquela semifinal. Hoje o Flamengo criou bem menos do que naquela ocasião, óbvio que agora é um Botafogo também diferente com a chegada do Valentim, mas queria saber a tua avaliação comparando essas duas atuações, até por questão desse processo de evolução que o time está buscando, jogando mais tempo junto com essa formação. Nem sempre é possível você ganhar da maneira como nós ganhamos o Botafogo. São clássicos, são jogos sempre difíceis, em qualquer circunstância, são duas equipes de grande tradição. Então, nem sempre é possível você fazer a exibição que nós fizemos lá. Eu comparo muitas vezes que nem um primeiro tempo, que você toca 3 ou 4 num time, volta no segundo tempo, não se apresenta da mesma forma. Há um relaxamento normal. Não digo que hoje houve um relaxamento, não. São jogos difíceis e o importante, quando você não tem a atuação comparando com aquela outra, o importante é vencer.
Boa noite, Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a parte defensiva. Por mais que o Botafogo hoje tivesse mais a posse de bola ao longo da maior parte do jogo, as únicas oportunidades mais agudas foram criadas. Uma num contra-ataque no primeiro tempo, um chute cruzado do Ezequiel, que o Diego Alves pegou, e a outra no escanteio, aquela cabeçada do Marcelo, que o Diego Alves também pegou. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho defensivo. Como é que você vem fazendo no dia a dia, já que hoje, com a defesa do Flamengo montada, o Botafogo, mesmo tendo volume de jogo, não conseguiu entrar e criar nenhuma chance clara. Até a parada do primeiro tempo, nós meio que desmanchamos. Eu acho que o gol deu uma relaxada e a equipe do Botafogo soube aproveitar bem isso e nós não estivemos bem. Isso eu falei aos meus jogadores no vestiário. A partir da parada, o time foi muito consciente, muito determinado, a aplicação, enfim, tinha uma posse de bola, nós começamos a administrar o jogo. No segundo tempo, até a expulsão do Vinícius, o time nosso estava mais perto do segundo que o Botafogo em fazer. Nós não criamos grandes oportunidades, mas o time teve um posicionamento muito aceitável, muito bom. E essa evolução que eu quero que eles tenham. Isso que eu falei para eles no final. Depois da expulsão do Vinícius, fica um jogo, já final de jogo. Tá? Você tem que tentar segurar alguma coisa com um a menos. Mas nós fizemos aquelas 2 linhas de 4 e aguentamos, e o importante foi vencer. Os últimos 15 minutos sofremos um pouco. Boa noite, Carpegiani, parabéns pela vitória. Você já observou algum jogador do time sub-20 que hoje foi campeão da Taça Guanabara da categoria, que já tem condições para subir para o time principal, já visando a sequência da temporada, Libertadores, Campeonato Brasileiro? Como, por exemplo, o Yuri, que fez o gol do título? É sempre importante, estão sempre treinando junto com a gente, estão sempre incorporados, estão quase trazem o time todo. Esse é um momento bom de você observar, fazer essas partes coletivas com eles. Então, claro que eu tenho de olho, para o próximo jogo eu devo chamar um deles, em função da expulsão do Vinícius. Estou pensando em trazer o Lucas Silva, um jogador que me agrada bastante. E assim como ele, tem outros. Então, esse intercâmbio ali é de um campo para o outro, que nós estamos fazendo diariamente. Claro que eu estou observando, não subi, não via o jogo, mas sei da categoria de cada um, que eu estou vendo diariamente eles ali. Paulo, boa noite. Como é que você pensa, qual é a tua avaliação depois desse início de ano do sistema que você, se não me engano, você começa a escalar o time nesse esquema na 4ª rodada do Carioca? O que você está vendo de evolução? O que você acha que pode melhorar? Hoje a gente teve, muitas vezes, o Paquetá, que é o jogador mais agudo ali, mas ele fica muito na marcação por exigência do esquema também. O que você acha sobre essa evolução do time agora? Não, o lado esquerdo, o Paquetá com o Cardoso, eles têm evoluído bastante. Eu não tenho quase a preocupação, mas é necessário. Hoje o futebol competitivo ele te exige você ter um posicionamento. Ele chega muitas vezes na frente, junto com o Cardoso. Hoje as principais jogadas nossas foram para aquele setor, no primeiro tempo. Então são jogadores que você tem que aproveitar. Pô. Eu estou tentando aproveitar aquilo que eu tenho de melhor tecnicamente. E para desenvolver um sistema tático, eu tento adaptá-los não influindo na característica deles. Muito pelo contrário, tentando favorecê-los. Mas existe a necessidade de você povoar alguns setores para que eles possam jogar junto. Se amanhã depois, eu já disse a você, se eu sentir que tenho conversado exatamente o que estou dizendo aqui para vocês. Amanhã depois, se eu sentir alguma coisa diferente, eu farei a modificação que for necessária. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.